Olá, meu nome é Juliana e hoje a gente vai falar um pouquinho sobre o manguezal da Baía de Vitória. Bora lá? O manguezal é um ecossistema costeiro de transição entre os ambientes terrestre e marinho, presente em regiões tropicais e subtropicais, estando sujeito ao regime de marés. Está associado às regiões costeiras, onde há o encontro da água doce do rio com a água salgada do mar. No Brasil, estão distribuídos desde o Amapá até uma cidade chamada Laguna, em Santa Catarina. Em âmbito mundial, o Brasil é considerado o segundo país com maiores áreas de manguezais, ficando atrás somente da Indonésia. Todas essas áreas brasileiras ainda resistem porque foram criadas leis nacionais que protegem o ecossistema, como o Código Florestal e o Sistema Nacional de Unidades de Conservação. As áreas de manguezais são muito importantes. Elas possuem pontos de desova de inúmeras espécies marinhas, sendo consideradas berçário da vida. A mistura de água salgada com sedimentos provenientes dos rios transfere matéria orgânica para a manutenção da cadeia alimentar da costa, garantindo assim um importante meio de subsistência para as comunidades pesqueiras que vivem no seu entorno. Isso significa dizer que esse ecossistema representa grande importância econômica, pois a sobrevivência da maior parte do pescado capturado nas águas litorâneas, como tainhas, camarões e robalos, dependem da integridade dos manguezais, que são os principais responsáveis pela manutenção de boa parte das atividades pesqueiras das regiões tropicais. Historicamente, a cidade de Vitória é formada por muitas áreas de aterro, assim como a Grande Goiabeiras e a Grande São Pedro. Toda essa área originalmente era formada por manguezal. Hoje em dia, todas as áreas de manguezal da Baía de Vitória, elas estão circundadas por 4 municípios metropolitanos: Vitória, Serra, Cariacica e Vila Velha. Por isso, considerado manguezal urbano. Desde as primeiras ocupações e intervenções para a realização do aterro, as áreas de manguezais da Baía de Vitória sofreram redução e impactos diretos. E embora os anos tenham se passado, a ação do homem continua de forma constante. Ela só não é ainda maior porque a maioria dessas áreas foram transformadas em unidades de conservação. Estima-se ao todo que cerca de 87% dos manguezais brasileiros estejam protegidos por meio dessas unidades. Na Baía de Vitória, existem 6 unidades de conservação, que abrangem diversas categorias. Especificamente em Vitória, além do manguezal presente na Universidade Federal do Espírito Santo, uma área protegida pelo Código Florestal, existem 2 outras unidades de conservação. A Estação Ecológica Municipal Ilha do Lameirão, localizada na região noroeste de Vitória, próxima à foz do Rio Santa Maria, com cerca de 8,9 km², e o Parque Natural Municipal Dom Luiz Gonzaga, conhecido como Baía Noroeste, localizado entre os bairros São Pedro, Santo André, Nova Palestina e Resistência, em uma área de aproximadamente 0,63 km². A relação do município de Vitória com o ecossistema manguezal é muito próxima, tanto em relação à culinária, com os frutos do mar, assim como com a produção das panelas de barro, feita pelas paneleiras de Goiabeiras, que utilizam o tanino retirado da casca do mangue vermelho para fazer a impermeabilização das panelas de barro. Tem também toda uma relação histórica, uma relação cultural com o ecossistema. E isso tudo dá mais importância ainda à necessidade de preservação desse ecossistema. Além das paneleiras, outras comunidades sobrevivem direta ou indiretamente de atividades ligadas ao ecossistema, como as tradicionais marisqueiras e desfiadeiras de siri, típicas do bairro da Ilha das Caieiras. Os catadores de caranguejo, que retiram diretamente do manguezal o crustáceo como fonte de sustento da família. Os casqueiros, que retiram de forma correta a casca do mangue vermelho para posterior extração do tanino. E os pescadores, que dependem do manguezal para a manutenção da maioria do pescado que retiram do mar. Não restam mais dúvidas, o manguezal é historicamente parte significativa no processo de formação da cultura capixaba.
Diante de toda essa riqueza e importância do manguezal, tanto para as comunidades quanto para a própria manutenção do ecossistema, desde 2007, a Gerência de Educação Ambiental desenvolve o projeto de educação ambiental em áreas de manguezal, Mangueando na Educação, que é um projeto que trabalha por meio de um cardápio de atividades, com diversas atividades voltadas para instituições escolares e não escolares, desenvolvidas com esse tema, ecossistema manguezal. O principal objetivo é transformar o olhar em relação ao ecossistema, promovendo processos de educação ambiental de forma crítica, a fim de ampliar o nível de conscientização da população quanto à importância da preservação do ecossistema, considerando suas características ecológicas, socioambientais, culturais e cênicas. Ficou surpreso com a dimensão e a importância desse ecossistema? Pois é, não para por aí. Você sabe a diferença entre mangue e manguezal? Então, quando a gente se refere ao mangue, nós falamos das árvores, da vegetação daquele local, ou seja, as árvores de mangue. Quando a gente se refere a manguezal, a gente está falando do ecossistema como um todo, envolvendo os animais, as plantas, a água, o solo, ou seja, os fatores bióticos e abióticos. As florestas de mangue apresentam quantidade reduzida de espécies, porém um grande número de indivíduos de cada espécie. No Espírito Santo, são encontradas 3 dessas espécies de mangue. A Rhizophyra mangle, conhecida popularmente como mangue vermelho, que tem como característica principal a presença de rizóforos, que são aquelas raízes diferentes que auxiliam na sustentação da planta na lama. E sua cor avermelhada vem da grande quantidade de tanino existente na casca da árvore. É com esse tanino que as paneleiras de goiabeiras tingem suas panelas de barro, produto típico do artesanato capixaba, como já foi apresentado aqui. Essa espécie de mangue ocupa locais mais próximos à maré. A segunda é o mangue preto, cientificamente chamado de Avicennia schaueriana ou Avicennia germinas, que se desenvolve em solos mais firmes e em áreas mais afastadas da influência das marés. Elas toleram salinidades muito mais altas que os demais mangues. Por último, temos a espécie Laguncularia racemosa, conhecida como mangue branco, que apresenta folhas com um par de glândulas na sua base e cabinhos avermelhados. Tanto o mangue preto quanto o branco apresentam raízes que se desenvolvem horizontalmente ao solo e emitem prolongamentos que crescem verticalmente, denominados pneumatóforos. Eles contêm lenticelas que permitem a troca gasosa com a água. Existem ainda espécies vegetais de transição entre o manguezal e a restinga ou a Mata Atlântica, como o algodoeiro da praia, o mangue de botão, a samambaia do mangue, a gramínea praturá e a aroeira vermelha ou pimenta rosa. É comum também encontrarmos cupinzeiros e epífitas nas áreas de manguezal, sendo que todas essas espécies são encontradas aqui no manguezal da UFES. Essa riqueza também está presente na fauna, porque no manguezal existem muitos grupos de animais, crustáceos, aracnídeos, insetos, mamíferos, aves, peixes, uma diversidade enorme. E esses animais, eles são divididos em categorias de residentes, semi-residentes e visitantes do manguezal. Os animais visitantes, eles vão até o manguezal para se alimentar, para descansar, assim como uma garça, por exemplo. Os animais semi-residentes, eles passam parte do ciclo de vida dele no manguezal. Por exemplo, um camarão que vai até o mangue, desova, depois essa ova eclode, cresce um pouquinho e volta para o rio ou para o mar. E tem também os residentes, que são aqueles animais que passam todo o seu ciclo de vida no manguezal. O principal exemplo é o caranguejo. E por falar nos famosos caranguejos, eles são muito importantes para a cadeia alimentar, pois ao se alimentarem transformam folhas e frutos em pedaços menores que servirão de alimentos para pequenos animais, que por sua vez alimentarão aves e peixes maiores que serão consumidos pelo homem. A outra parte dessas folhas e frutos é decomposta principalmente por bactérias, fornecendo nutrientes para o manguezal, podendo ser transportados para o mar, o tornando mais produtivo. No manguezal, existem vários tipos de caranguejo que vivem no solo, escavando galerias que lhes servem de abrigo, e outros subindo e descendo os troncos das árvores,
de acordo com o movimento das marés. Em Vitória, encontramos algumas espécies, como o marinheiro, o aratu, o chama-maré e o goiamum, que se encontra na lista de espécies ameaçadas de extinção do Espírito Santo, sendo sua cata proibida em qualquer época do ano. Em relação ao caranguejo-sá, existem 2 períodos de proibição de cata, a andada e o defeso do caranguejo. A andada consiste no período reprodutivo desse animal. Ocorre geralmente nas luas cheia ou nova, entre os meses de janeiro a abril, onde os machos e as fêmeas eles saem de suas tocas e andam pelo manguezal para passar pelo processo reprodutivo. A legislação da andada ela é estadual e a cada ano ela varia de acordo com o calendário lunar, entre outros aspectos técnicos. Já o defeso consiste no período de troca de carapaça do caranguejo. Ocorre geralmente entre os meses de outubro e novembro e a legislação ela é federal, mas ela é válida somente do estado do Espírito Santo até Santa Catarina. O desrespeito aos períodos de andada e defeso, além do uso de métodos ilegais de captura, contribui para a diminuição da população de caranguejo-sá. Também entram nessa lista o aterro, desmatamento, queimadas, deposição de resíduos, lançamento de esgotos e efluentes industriais, além da pesca predatória. Tudo isso traz grandes prejuízos ambientais e potencializa os problemas da população que vivem no entorno dessas áreas. E como diz Edgar Morin, para nos tornarmos plenamente cidadãos da Terra, é imperativo mudar nosso modo de habitá-la. Ou seja, é necessário mudar os paradigmas e as relações que o ser humano tem com o ecossistema manguezal e principalmente com a Mãe Terra. Religar o afeto, o amor e o cuidado para com ela, de forma a transformar e então fortalecer a teia da vida, em que os elementos se complementam e cooperam entre si.